Queria agradecer a vocês pela presença, agradecer ao CRA por essa oportunidade de vir aqui falar para vocês. Para aqueles que estarão nos assistindo também, posteriormente na internet, né, vocês poderão assistir, pelo que eu sei, ao vídeo no site do CRA. E também agradecer ao próprio IBCO, de onde eu sou membro desde 2007, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Né? Bom, queria, em primeiro lugar, fazer uma breve correção sobre o próprio título da palestra, né, porque, na verdade, o foco não são as micro e médias empresas, e sim as micro e pequenas empresas. Né? Então, esses dois grupos são dois grupos bastante distintos do ponto de vista da consultoria, né? As médias e grandes empresas estão dentro de um determinado perfil e micro e pequenas estão num perfil completamente diferente. Né? Então, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre consultoria para micro e pequenas empresas e gostaria antes de dizer por que eu estou credenciado para falar sobre esse tema. Né? A primeira razão é pelo fato de que eu atuo em consultoria já há mais de 18 anos, né? E foi uma estrada bastante difícil, mas ao mesmo tempo que muito interessante. A vida do consultor é uma vida muito interessante, é uma vida, no mínimo, dinâmica, não existe rotina. Né? Você atua em diferentes negócios. Eu já atuei em todos os setores da economia, desde a indústria ao comércio, aos serviços e até mesmo nos agronegócios. Já cheguei até a falar com cabras. Né? E também trabalhei com diferentes portes de empresa. Desde a grande empresa, tenho na minha carteira de clientes existem empresas do tipo Petrobras, BR Distribuidora, Odebrecht e outras grandes empresas, como também microempresas. Vocês vão me perguntar, provavelmente, né, devem estar pensando como é que um consultor pode sobreviver trabalhando com microempresa, né? Uma vez que a capacidade de investimento de uma microempresa, né, em consultoria não é muito grande. E aí eu vou mostrar para vocês a razão pela qual eu pude entrar neste mercado. Ok? Qual é a nossa agenda? Né? Vou procurar cumprir no máximo 1 hora, né, essa agenda, que é o que é consultoria, né? Na verdade, o que um consultor vende. É uma coisa bastante interessante, né? Porque há uma prática no mercado que o próprio IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores de Organizações, tem nos seus 47 anos de existência, que é a competência de um consultor. Né? Porque muitos profissionais de mercado que são especialistas nas suas áreas, como, por exemplo, finanças, marketing, recursos humanos ou qualquer outra especialidade, acham que pelo fato de terem muito tempo de experiência nessa área, os credenciam a serem consultores. E ser um consultor não é ser um especialista ou ter competência num determinado tema. Né? Isso nós vamos falar também. Ética em consultoria, isso aqui é uma coisa muito importante da gente abordar esse tema. Infelizmente, né, como em toda e qualquer profissão, existem aqueles profissionais que não atuam com ética e o IBCO tem essa bandeira, tem como uma das principais missões, não só criar o código de ética da profissão, como também defender esta classe e fazer com que, né, a classe obedeça ao nosso código de ética. Qual é o ciclo da consultoria, como é que ela opera, o mercado da micro e pequena empresa, que é um mercado que muitos consultores dizem como é que eu posso aproveitar as oportunidades desse mercado, como se faz a consultoria para micro e pequena empresa, vantagens e desvantagens de atuação com micro e pequena empresa, precificação para esse mercado,
e, finalmente, estratégias de acesso ao mercado de micro e pequenas empresas. Então, essa é a nossa agenda. Tá? O que é um consultor? Vamos entender exatamente essa profissão. Né? É uma profissão alicerçada em conhecimentos teóricos práticos, exercida através de serviços temporários e pontuais, com princípio, meio e fim. À medida em que você, né, exerce uma tarefa ou uma função dentro de uma empresa de maneira permanente, você acaba se vinculando à empresa e deixa de ser consultor. Né? O consultor enxerga com independência, neutralidade e imparcialidade oportunidades e problemas que não são percebidos pelos que lá estão todos os dias. Então, uma das grandes vantagens de ser um consultor para uma empresa é o fato de você ter uma visão independente e neutra. Né? Então, essa é uma coisa que é bastante desejada pela empresa contratante. Né? E, finalmente, a sua essência é o aconselhamento, a orientação, o plano e não a execução. Então, esse é um detalhe bastante importante, porque, de uma maneira geral, via de regra, o consultor, ele entra dentro da empresa para traçar caminhos, para encontrar soluções. Ele raramente vai pegar, botar a mão na massa para executar aquilo que ele aconselhou, aquilo que ele gerou como solução. Pode fazer? Claro que pode, mas não é a função principal do consultor, certo? Agora, se a gente fosse procurar responder a essa pergunta, o que é que um consultor vende? Se a gente perguntar o que um padeiro vende, seria pão? Será que é pão? Eu coloco isso em questão, porque como eu sou profissional da área de marketing, eu sei perfeitamente que um padeiro não vende pão. Mas isso é um paradigma que está na cabeça da maioria das pessoas. O que um consultor vende? Né? Ninguém, na verdade, vende produtos e serviços. Né? Todo e qualquer cliente, quando sente o desejo de consumo, só enxerga o benefício que ele deseja obter. Então, quando um consultor entra dentro de uma empresa, na verdade, ele não está vendendo o serviço dele, serviço de consultoria. Não. Isso é o meio pelo qual uma empresa vai obter aquilo que ela deseja. Então, qual é seu nome? Karina. Karina, imagina que você seja uma consultora. Você entra numa empresa que quer te contratar. Por que você acha que o contratante deseja que a Karina venha prestar consultoria para a empresa? Para o quê? Expor ideias. Certo. Certo. Diante de um plano. Certo. Certo, entendi. Então, a Karina, ela diz que uma empresa está contratando do consultor ideias baseadas dentro de um plano que vão, né, ajudar a melhorar, a gerar melhorias dentro da empresa. Tá bom. Agora, se você está dizendo que uma empresa compra ideias, se você der uma boa e uma má ideia, é isso que a empresa está comprando? É isso que a empresa quer? Na verdade, se a gente for estender esse raciocínio, né, para toda e qualquer profissão, jamais uma empresa estará comprando o produto ou o serviço que você oferece. Ela vai estar comprando, na verdade, o benefício que esse produto e esse serviço oferece. Quando um consultor, portanto, entra dentro de uma empresa, ele não está vendendo consultoria, ele está vendendo lucro. Porque o que o empresário quer de você é que você gere lucro. É a palavra final, é aquele cifrãozinho. Se você não gerar lucro para a organização, ela não vai te contratar novamente. Concorda? Então, na verdade, não se vende produto nem serviço, e sim benefícios ou vantagens. Tá certo?
Uma vez eu estava passeando pelo meio da Avenida Rio Branco, ali está duas fotos que eu tirei, porque eu parei, achei interessante esse anúncio, né? No primeiro anúncio que me chamou a atenção, aqui tem um pointer, tem? Não. Hein? Verdinho, aqui? Ah, tá bom. Então, o primeiro anúncio é esse aqui, né? E diz assim, 30% de descontos nos estacionamentos da rede GePark. Eu dei uma parada, né? Por que eu parei? Alguma coisa me chamou a atenção nesse anúncio. Lá em cima está escrito Seguro Sul América. Todo mundo sabe que a Sul América é uma companhia de seguros, né? Muito bem. Esse painel aqui girou, ele é um painel móvel, e no segundo painel apareceu assim, carro reserva pelo tempo que você precisar. Eu falei, opa, parei no meio da Avenida Rio Branco, tirei as fotos, mas o que me chamou a atenção ali não foi pelo fato de ser uma grande empresa como a Sul América, mas a mensagem que estava escrita, né, e que me interessou. Na verdade, se vocês olharem para essas duas mensagens, nenhuma delas fala que a Sul América está vendendo, por exemplo, o melhor seguro do Brasil. Ou está vendendo seguro de carro. Aqui o que ela está dizendo é que eu tenho carro reserva pelo tempo que eu precisar. Eu falei, espera aí. Exatamente. Porque eu sou consultor. Raramente vocês vão me encontrar no meu escritório. Vocês vão me encontrar ligando para o meu celular. Porque na grande maioria das vezes eu estou num cliente. E eu rodo muito de carro. Eu não posso usar meios de transportes públicos porque eu vou chegar atrasado. Né? Infelizmente, essa é a grande realidade. Já com o carro, já está se chegando muito atrasado. Mas quando eu penso que o meu carro pode pifar, eu fico apavorado. Porque eu preciso do meu carro para me deslocar. Às vezes eu estou em Nova Iguaçu, às vezes eu estou no centro no mesmo dia. Então, o carro, para mim, é um item essencial. Né? E quando eu vejo no meu contrato de seguro, né, que eu tenho disponibilidade de 2, 3 dias de carro reserva se meu carro parar, e se meu carro parar 30 dias? Estou lascado. Então, esse anúncio, carro reserva pelo tempo que eu precisar, me interessou, porque ele falou, não, eu estou vendendo um bom seguro, mas eu estou te vendendo um benefício que interessa a você. Esse outro anúncio fala em 30% de desconto nos estacionamentos da GePark, que é um estacionamento caro, mas é um estacionamento seguro. E eu uso muito. Quando eu fui fazer quantas vezes eu uso o estacionamento da GePark, multipliquei por 30%, deu um valor de desconto fantástico. E quando eu liguei para essa empresa, eu vi que era muito mais vantajoso ter o seguro desta empresa do que da empresa que eu tinha. Imediatamente cancelei o outro seguro e fiz com esta empresa. Vejam que aqui, né, o que essa empresa vendeu não foi o produto seguro, mas a vantagem que o cliente enxerga, né? Se vocês repararem, todos os anúncios da Sul América são todos eles baseados no conceito de benefícios e vantagens para os seus clientes. Então, pensando assim, né, o que um consultor vende? Né? O consultor, será que vende solução? Eu posso encontrar uma solução que não caiba dentro da sua empresa, que não seja adequada para a sua empresa. Na verdade, a solução é apenas o meio pelo qual o empresário vai conseguir aquilo que ele realmente quer. Porque o que ele realmente quer é tranquilidade, lucro, aumento de venda, redução de custo, conquista de mercado, fidelização de clientes. Isso é o que ele quer. Então, quando um consultor se apresenta, ele não tem que se apresentar dizendo eu sou consultor de marketing, ou eu sou consultor de recursos humanos, de finanças, seja lá o que for, eu tenho uma metodologia fabulosa. Puxa, parabéns. Parabéns, você tem uma metodologia fabulosa. Eu quero saber se você vai me dar lucro, se você vai me trazer tranquilidade, vai aumentar minhas vendas, vai reduzir meus custos.
está gastando muito meu dinheiro. Você é caro. Tá certo? Então, enquanto você não justificar o seu custo com a redução dos custos dele, com aumento de vendas, com mais lucro, com mais tranquilidade, com mais conquista de mercado, com mais fidelização de clientes, ele vai dizer assim, não me interessa te contratar. Então, é imprescindível que nós, consultores, entendamos exatamente o que nós vendemos para que a gente tenha mais eficácia na própria venda do nosso serviço. As características da venda de consultoria. A decisão geralmente envolve mais de uma pessoa. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque o consultor, né, ele vai ter que conversar com muitas pessoas. Diferentemente de outras profissões, por exemplo, uma revenda de automóvel, ele vai conversar com, no máximo, um casal, normalmente com uma pessoa. O consultor não, ele vai falar com um diretor, depois falar com outro, o diretor vai pedir para ele falar com o gerente vai querer conversar com não sei quantos. Então, você vai ter que vender a sua ideia e a sua proposta, o seu benefício, sua vantagem para mais de uma pessoa. A segunda questão é, o ciclo de venda normalmente é longo. Você não, raramente você vai vender um projeto de consultoria, sentar numa mesa com um diretor ou com um gerente, bater um papinho e fechar um contrato ali na hora. Você vai voltar lá muitas vezes, vai apresentar, vai rever, vai mexer aqui, mexer lá, vai mudar o escopo, vai mudar o preço, etc. e tal, até tudo estar ajustado e você conseguir fechar o seu contrato. O que se vende é subjetivo. Você, ao contrário de um objeto como esse, uma cadeira, uma mesa, um computador, ele é subjetivo. O que você está vendendo não é palpável. Então, ele está no plano da subjetividade, das ideias, das soluções. Então, como é que eu vou medir, como é que eu vou valorar esse serviço? Isso é um fator bastante complicador. É difícil, portanto, de precificar um serviço de consultoria. Se o Marcos Rabstein chegar e se apresentar dizendo que cobra X por hora e o Helmut entrar logo depois, se é cobrar Y por hora, se ele cobrar mais caro, não necessariamente eu serei o contratado. Porque se o cliente entender que o valor dele, que é maior que o meu, vale mais, ele vai ser contratado. É complexo fazer compreender o escopo e o que se pode esperar do resultado. Então, quando você vende, você fica muito tempo conversando sobre o que significa a sua entrega. O que você, no final das contas, vai chegar e vai dizer assim, toma, está pronto. Há muito problema, muito conflito em torno do escopo e da entrega em consultoria. Eu digo, depois de 18 anos de consultoria, que é uma das coisas que um consultor mais tem que ter cuidado. Que é definir exatamente qual é o escopo do trabalho e o que será o resultado da entrega. Dá muito problema no final para dizer, mas não foi bem isso que eu esperava. Então, é bastante complexo. O resultado não depende só de quem vende. Uma vez eu sentei com um contratante, era diretor de uma empresa, e ele me pediu uma proposta, apresentei a proposta, deu X mil reais. E aí ele falou assim, Marcos, está muito caro. Eu falei assim, bom, se você pensar do ponto de vista do que eu vou te entregar, você vai ver que não é caro. Ele pode ser um valor absoluto alto, mas do ponto de vista relativo, o valor que eu vou gerar de resultado, de benefício para você, é muito melhor, muito maior, então vale a pena você investir nesse projeto. E ele falou assim, não, vamos fazer uma coisa então, se você tem essa segurança, então eu vou te propor que eu te pague um fixo de 30%, se der o resultado, eu te pago os outros 70%. Se não der resultado, você fica sem os 70%. Eu falei assim, não, beleza, não tem problema nenhum não. Só que, durante o projeto, o senhor sai da sua cadeira de diretor e eu assumo. Sabem por quê, né? E ele não executar exatamente como é feito daquela maneira. Porque o consultor, a gente tem que entender qual é o papel do consultor, até onde vai o papel do consultor.
O consultor, ele entra dentro de uma empresa para sugerir propostas, sugerir alternativas de solução. Elas não necessariamente serão implementadas. Ou, se forem implementadas, podem ser implementadas de uma maneira diferente, que não é aquela que você pensou, ou que você sugeriu. Então, para você assumir um risco como esse, é necessário que a empresa te dê carta branca para você realmente implementar tudo aquilo que você disse. Então, essa é uma das questões bastante críticas em relação à atuação da consultoria, né? A venda tem que ser presencial. Não adianta você achar que você vai vender a coisa por telefone. É olho no olho, né? Você vai ter que gastar o seu tempo com olho no olho com o cliente, tá? A decisão é um ato emocional. E é mesmo. É um risco. Há riscos envolvidos num projeto de consultoria. Então, tem emoção envolvida, tem uma coisa chamada de confiança. A confiança é um elemento chave dentro do processo de contratação de consultoria, né? Se você conquista a confiança de um cliente, você tem metade do contrato já vendido. O risco precisa ser partilhado, realmente é, né? E o relacionamento entre as partes é uma peça fundamental, tanto na venda quanto na continuidade do trabalho. O elemento essencial chama-se confiança. Então, esse é vamos dizer, são as características da venda do serviço de consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre ética na consultoria, tá? Eu, como membro do IBCO, né, o Instituto Brasileiro de Consultores de Organizações, eu tenho até como bandeira, né, defender a ética dentro da nossa profissão, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Existem 4 instâncias em que essa ética precisa ser, vamos dizer assim, trabalhada. A primeira é a sociedade em geral, né? A gente tem que estar preocupado com a ética na nossa sociedade, principalmente no Brasil, onde a gente vive uma crise de ética muito grande, né, infelizmente. Os contratantes do próprio serviço de consultoria, né, a categoria de consultoria e o próprio consultor. Então, essas são as 4 instâncias em que a ética deve tramitar e ser mantida como um estandarte, né, de atuação profissional. O Código de Ética da Consultoria espelha uma conduta e um conjunto de valores compartilhados por toda uma categoria profissional, que é a nossa de consultoria. Entende-se por consultoria de organização a atividade que visa investigação, identificação, estudo, solução de problemas gerais ou parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à administração de empresas e entidades privadas ou estatais. Compreende a indicação dos métodos e soluções a serem adotados e a criação de condições para a sua implantação nas organizações assessoradas. Isso foi uma definição tirada dentro do próprio site da nossa entidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para que haja ética é entender exatamente aquilo que está sendo contratado, né? Então, que as bases da contratação sejam claras. Essa é a primeira coisa. Porque se eu falar A e você falar B, vai ficar difícil a gente concordar no final de que o resultado foi atingido. A segunda questão é que o consultor, ele está ali para transferir conhecimentos e resultados. Essa é uma questão que é o centro da ética da consultoria. Eu não posso, como consultor, chegar dentro de uma empresa e falar, olha, faz assim, faz assado, mas não transmitir, não transferir o meu conhecimento para que quando eu saia, a empresa possa continuar, né, com aquela competência de executar aquilo que eu sugeri. Então, eu não posso entrar dentro da organização e dar aquela jogada do tipo, vou fazer aqui, né, vou sair, mas não vou transferir o conhecimento, porque ele vai ser obrigado a me contratar novamente. Isso é antiético. Tá? A terceira coisa é a atuação em concorrentes. Se você trabalha para uma empresa dentro de um determinado segmento de mercado, se você
for chamado por um concorrente para atuar nesse concorrente, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o seu atual contratante. Se ele disser tudo bem, você pode ir. Se ele disser não gostaria, porque você vai gerar para ele a mesma solução que vai gerar para mim, você, por ética, você tem que recusar. Uma questão ética, você tem que recusar. Ok? A quarta questão é sigilo. Porque você está dentro de uma empresa, você está entendendo, né, o negócio de uma empresa, os segredos daquela empresa, os diferenciais competitivos daquela empresa, e você não pode sair por aí dizendo, olha só, a empresa X tem tal e tal tecnologia, faz assim ou faz assado. Você está quebrando um sigilo profissional seríssimo, e em algumas organizações você está dentro do contrato que você não pode mencionar qualquer coisa que faça parte do escopo do seu trabalho lá dentro. Então, isso é uma outra questão que faz parte do código de ética do consultor. Uso de propriedade intelectual ou informações adquiridas em cliente em benefício próprio. É outra coisa. Você entrou no cliente, aí fez um trabalho lá, transferiu o conhecimento, gerou a solução, beleza. Só que quando você estava lá, você aprendeu um negócio que é de propriedade intelectual daquela empresa. Aí você sai e vai usar aquela propriedade, aquele conhecimento em seu favor, em seu benefício. Isto é antiético também. O próprio IBCO, não sei se você se lembra, realmente há uns 2, 3 anos atrás, descredenciou um consultor exatamente por fazer isso daí. Né? Porque ele prestava serviço para uma empresa de treinamento, né? O contrato entre eles acabou, ele pegou o material, deu uma modificada e foi para o mercado, vendeu o serviço. Resultado, não deu boa coisa para ele. Né? Tanto é que ele foi processado e perdeu. Né? Perdeu na justiça. E a remuneração? A questão da remuneração. Você tem que entender que tem a característica do serviço e uma eventual participação nos resultados de longo prazo. Quer dizer, a questão ética aí é que você seja remunerado por aquilo que seja justo. Né? O senso de justiça é uma questão muito relativa. Né? Então, isso é muito difícil, né? A profissão de consultoria é uma das profissões mais difíceis de você encontrar o preço justo para cobrar para o cliente. Né? E você vai, pelo mesmo serviço, você vai cobrar a mesma coisa de um cliente de outro e um vai dizer que você está roubando ele. É incrível, mas isso é verdade. Tá? E inclusive tem a questão da valorização do teu serviço. Se você disser que cobra R$1, ele vai dizer assim, ele não deve ser muito bom não, porque ele está cobrando muito baratinho. Né? E por isso que é difícil, é subjetivo. O que você está vendendo é uma ideia, né, que você vai ter que realmente mostrar para o cliente que aquilo vale aquilo que você está cobrando. Essa é a ideia. Bom, por fim, a questão de indicação de terceiros. Né? Cuidado, tem que se ter muito cuidado ao indicar outros consultores para clientes seus. Né? Eu mesmo, infelizmente, já tive um episódio na minha vida profissional que eu fui indicar uma pessoa que eu conhecia, né? E a pessoa, por uma, não sei porquê, o profissional, não sei por que circunstância, resolveu tomar uma atitude que não era realmente muito ética. A empresa descontratou e veio me cobrar a indicação. E isso é complicado, é bastante complicado, porque o seu nome está no meio. Se você indicou, se você detém a confiança do seu contratante e você diz, olha, o Helmut é um bom consultor, pode contratar, significa que você está dando um selo de qualidade e de confiança para ele. Você está transmitindo, né, a sua confiança para ele, para que a empresa contrate. Então ela vai fechar os olhos, porque se ela confia em você, ela vai confiar no Helmut. Né? Então, isso é bastante complicado também. Bom,
Outra questão ética é: não aceite serviços que você não tenha segurança de que tem competência suficiente para executar. Infelizmente, a gente vê no mercado consultores, né, dizendo: você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço. Ele faz tudo, é uma coisa impressionante. A capacidade do sujeito de conhecer é infinita. Né? Por quê? Porque ele quer trabalho. Aí ele vai pegar, depois ele se vira. Então é uma coisa que faz parte do código de ética do consultor, só aceitar tarefas ou projetos que estejam de acordo com a sua própria competência ou de sua equipe. Né? Respeita a cultura organizacional vigente e os princípios éticos do consultor. Né? Quando você entra dentro de uma organização, isso já aconteceu comigo, inclusive, é necessário que você compreenda qual é a cultura desta organização. Uma vez eu fui fazer o trabalho para uma organização muito conservadora do ponto de vista dos processos, da forma de atuação, e eu tinha acabado de sair do mercado de trabalho de uma empresa multinacional, onde a cultura era uma cultura de facilidade, de geração de ideias, de mudanças organizacionais. E nesta nova entidade, nessa nova empresa, eu quis imprimir a mesma velocidade, né, com a qual eu estava acostumado na multinacional. E aí eu fui chamado a atenção, falei: olha, calma, não é bem assim, você não executa mudança assim não. A pessoa aqui tem que, né, digerir aquilo que você está... Né? Se você chegar aqui falando que Deus e o diabo é Deus, aí pronto, a pessoa aqui vai ficar assustada, você não vai conseguir emplacar aqui dentro. Então, respeite a cultura organizacional. Tá? Contratação de profissionais do contratante. Também é outra coisa que faz parte do código de ética do consultor ou da empresa de consultoria. Se você entrar numa empresa para prestar consultoria, não contrate colaboradores da empresa para a qual você presta serviço. Né? Isso é muito antiético. Né? E imposição das próprias convicções. Consultor não realiza, ele propõe. Então essa é uma coisa que tem que estar nítida e clara na cabeça do consultor. Você não está ali para executar, você está ali, vamos dizer, na verdade, obedecendo, né, as orientações de quem te contratou. Se ele te contratou, ele não está te dando carta branca para você sair executando ou mudando qualquer coisa. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que perguntar se aquela solução é factível para a empresa. Se está adequada para a empresa, está de acordo com a cultura da organização. Né? Então, não tente impor as suas próprias convicções, porque você vai encontrar uma resistência muito grande e você provavelmente vai ser descartado. Né? A questão também de relação com a própria comunidade, né? Cumprimento das leis e regulamentos legais vigentes. É necessário que, claro, isso é para qualquer profissão, né? Mas tem que estar dentro do código de ética, então tem que estar. Então, se existe uma lei que determina que você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que cumprir aquela lei, não pode quebrar as leis da tua profissão ou de uma maneira geral. É importante você entender que se você é um consultor, você é parte de uma classe, de uma categoria que vende serviços de consultoria e que se você estiver fazendo alguma coisa antiética, você está manchando não só o seu próprio nome, mas como também o nome da classe, né? A imagem da classe. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? A sociedade espera do consultor que ele seja um agente de mudança. Portanto, entenda que se você entrar dentro de uma organização que está te contratando, se você não gerar mudança nenhuma, você não atingiu nenhum dos seus objetivos. Okay? Defesa dos interesses da sociedade civil quando atuando em órgãos públicos. Essa é outra questão que no Brasil é muito complicada. É muito complicado. Né?
É a mesma coisa que nós estamos vendo aí nos jornais, né? Diversas empresas, né, envolvidas nos escândalos das estatais. Não adianta dizer, né, que eu tive que pagar a propina porque senão não ganhava o contrato. Desculpa, isso não serve como argumento para a sua defesa. Não serve. Não serve. Uma vez eu vi uma coisa muito bonita, estava num outdoor, no Alto da Tijuca, uma empresa de engenharia, que eu não me lembro o nome, mas a empresa dizia, nós não aceitamos propina, nossa empresa defende a ética, tal. Isso estava num cartaz, num outdoor, né? Foi muito interessante ver essa comunicação, ação de comunicação dessa empresa. Em relação à categoria profissional, a nossa categoria, né? Atividades paralelas ou comportamentos públicos que possam significar conflito de interesse, afetar isenção ou distorcer a imagem da categoria profissional. Também é outro elemento que deve fazer parte da consciência do consultor como um profissional ético. A ética no uso dos conhecimentos ou ideias de terceiros. Mais uma vez, propriedade intelectual. Consultor é um profissional que atua com ideias e que, portanto, se você um dia for usar algum conhecimento que não é seu, em primeiro lugar é necessário que você peça permissão, em segundo lugar é necessário que você cite a fonte. Não vê. A propriedade intelectual no Brasil ainda está muito longe de ser respeitada, né? Cuidados na divulgação dos serviços, né? Esse é outro item que faz parte da ética, né? Do que você está dizendo que vai entregar. Se você está comunicando alguma coisa, dizendo que vai entregar aquilo, entregue. Entenda que você é obrigado a realmente provar que você pode entregar aquilo que você está prometendo na sua comunicação. A atuação de mais de um consultor em uma mesma empresa, evitar o conflito de interesse e as interferências. Isso acontece muito. Eu agora mesmo estou prestando serviço para uma organização que contratou outras 2 empresas de consultoria. Os projetos têm áreas de overlapping, quer dizer, de interseção, né? E a gente tem que colaborar com a outra empresa. Não importa se é uma empresa concorrente sua. Nós estamos prestando serviço para a mesma empresa, portanto, temos que dar as mãos, os interesses têm que somar, né, para que o cliente, no final das contas, saia ganhando. Não adianta puxar o tapete achando que você vai derrubar a outra consultoria, que você vai fazer um papel bonito, não. Né? Bom, como é que funciona o ciclo da consultoria? Né? Deixa eu ver aqui meu tempo. Tá. A primeira coisa que acontece é a compreensão do problema a ser tratado. Né? Esse é o primeiro passo. Né? Deixa eu ver aonde o teu calo está doendo. Essa é a primeira etapa. A segunda é a famosa análise do problema. Né? Vamos analisar para ver por que esse problema está acontecendo. O terceiro passo é dar o diagnóstico. Olha, você está com um problema da seguinte natureza, né? E para isso você tem as seguintes alternativas de solução. O bom consultor não é aquele que dá uma solução, não. Ele diz assim, olha, você pode fazer assim, se você fizer assim, gera isso. Você pode fazer assado, se você fizer assado, gera aquilo. E assim por diante. Quanto mais alternativas você der, tanto melhor, porque o cliente vai poder escolher aquela que melhor lhe aprouver. Né? O quarto passo é a tomada de decisão, e neste caso, o papel do consultor é de assessoria. Ele não toma decisões. Consultor não é pago para tomar decisão. Um colega meu que resolveu, infelizmente, ele acha que ele é muito competente, ele se distraiu ou não percebeu e ele tomou uma decisão em relação a um projeto, como consultor. Ele imediatamente foi chamado pela diretoria e o contrato dele foi descredenciado, ele perdeu o contrato. O consultor não toma decisões, ele assessora o contratante na tomada da decisão. A execução, normalmente, via de regra, mais uma vez, vou repetir, a execução é uma tarefa do contratante.
Eventualmente, você pode ser contratado para fazer parte da execução. Mas isso tem que estar claro dentro do escopo do contrato. Né? Acompanhamento e as eventuais correções do rumo do projeto, porque nem sempre tudo sai como a gente planeja. E, finalmente, a avaliação dos resultados, para ver se você foi bem, se você não foi bem, etc. Tá? É assim que funciona o ciclo da consultoria. Né? Vamos agora falar um pouquinho sobre o porquê que nós estamos aqui, porque essa é uma palestra voltada para consultoria, para micro e pequena empresa. Então, vamos entender um pouquinho esse mercado de micro e pequenas empresas, porque é um mercado muito especial. Vejam aqui que o Brasil hoje conta com 6.120.927 empresas formalmente abertas. Né? Porque se a gente for contar com os negócios informais, esse número cresce para mais de 14 milhões de empresas. Tá? Aqui está, aqui está a distribuição, né, dessas 6.120.000 empresas. E, naturalmente, óbvio, isso já era esperado, que o Sudeste, onde tem Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Espírito Santo, tem mais da metade, né? 50%. Né? O Sul vem em segundo lugar, Nordeste em terceiro, Centro-Oeste em quarto, o Norte vem por último, com apenas 215.000 empresas. Aqui mostra um quadro bastante interessante, que eu costumo falar muito sobre isso nas palestras sobre micro e pequenas empresas, que elas representam 99% das empresas formalmente abertas no país. Apenas 1% é formado por médias e grandes empresas. Então, olha só, né? Nós temos um mercado com 99% de empresas pequenininhas. E o mais interessante é que elas são responsáveis por apenas 25% do produto interno bruto do nosso país. Apesar de serem quase 100%, elas geram apenas 1/4 da nossa riqueza. Enquanto que em países chamados desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, isso é a média, né, de geração de riqueza da contribuição das micro e pequenas empresas em torno de entre 35% e 40% do total do PIB. Né? E o pior é que essas empresas são responsáveis por 52% do saldo de empregos formais. Quer dizer, elas são 99% do número de empresas, 25% do PIB apenas, e empregam mais da metade das pessoas formalmente empregadas nesse país. Significa dizer que, se nós não ajudarmos as micro e pequenas empresas a sobreviverem, metade da população está desempregada. E isso chama-se guerra civil. Porque o país entra em colapso. Entra em colapso. E é por conta desses números aqui, é que organizações como o Sistema S, Sebrae, Sistema da Indústria, Sistema do Comércio, dos Serviços, do Transporte, etc. Da agronegócio, eles têm uma missão fundamental de assessorar essas empresas para que elas consigam sobreviver no mercado. Né? Elas são geradoras, né? Olha que número assustador, de 70% das novas vagas abertas no país foi em setembro, isso foi em setembro de 2013. Em setembro de 2013, quer dizer, até de janeiro a setembro de 2013, 70% das novas vagas de empregos no mercado foram geradas por micro e pequenas empresas. A rotatividade depende do setor. Né? Por exemplo, se você for falar de segmentos como construção civil, a construção civil está hoje com quase 50% de rotatividade. Supermercado, 40%. Então, agora, tem empresas onde a rotatividade é baixíssima. Né? Então, isso varia muito. Tá? A própria massa salarial, quer dizer, o quanto que as empresas pagam, olha só, com 40% dos salários pagos no país são pagos por micro e pequenas empresas. Caramba, gente, é muita coisa.
Tá? E eles apenas são responsáveis por 1% das exportações brasileiras. E o potencial de exportação é muito grande. Gente, eu já viajei o Brasil, eu já fui parar em lugares que vocês não imaginam nesse país. E há produtos com potencial de exportação que com uma pequena ajuda você consegue fazer com que esses micro, pequenos empresários coloquem seus produtos lá fora em mercados altamente consumidores. É uma questão da gente realmente... Pois é, exatamente. E a gente importa. Bom, esse é um quadro bastante interessante, tá? Vamos entender um pouquinho a consultoria para micro e pequenas empresas, tá? É importante a gente entender que há uma diferença fundamental entre fazer consultoria para médias e grandes empresas, MGE, tá? E para micro e pequenas empresas. Um dia eu encontrei com um colega no centro da cidade, né, amigo e colega de profissão, e nós não nos vimos há muito tempo, e aí ele virou assim, ei, como vai, tudo bem, e a vida, e aí, está trabalhando em quê? Ah, pois naquela época eu tinha recém começado nesse mercado de micro e pequenas empresas, né? Ele falou, pois é, agora eu estou trabalhando também para micro e pequenas empresas, né? É mesmo? É o quê? Um contratinho, 2 contratinhos? Não, olha, está representando boa parte da nossa receita. Ei, vida boa, hein? Caramba, puxa vida, um dia eu quero ter essa vida aí que você conseguiu, né? Trabalhar com micro e pequenas empresas, pequenos problemas, micro problemas. Eu falei assim, opa, peraí, desculpa, acho que há um erro aqui de avaliação, né? Ou no mínimo um conflito de ideias, né? Uma diferença de ideias. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, amigo, se você acha que fazer marketing para micro e pequenas empresas é fácil, vai lá e faz. Depois a gente conversa. Porque grandes e médias empresas têm grandes orçamentos. Se você provocar um erro, né, de 200 mil reais numa grande empresa, ela vai ficar muito chateada com você, provavelmente nunca mais vai te contratar, mas ela não vai falir. Faz um erro de 200 mil reais numa micro pequena empresa, você vê o que acontece. Você fecha a empresa, você quebra a empresa. Então, apesar de ser uma micro ou pequena empresa, apesar do porte ser pequeno, os problemas são enormes. Então, é uma ilusão achar que trabalhar com consultoria para micro e pequena empresa é mais fácil do que trabalhar para médias e grandes empresas, tá? Então, a dimensão e a complexidade absoluta dos problemas, é claro que é muito maior numa média e grande empresa, do ponto de vista absoluto. São grandes números, centenas de milhões, bilhões, etc. e tal. Microempresa é 10 mil, 20 mil, 100 mil, tá? 1 milhão, quando muito, né? Então, assim, do ponto de vista dos valores absolutos, a dimensão e a complexidade são maiores nas médias e grandes. Agora, a dimensão e a complexidade relativa dos problemas, não. É muito diferente. É muito maior na micro e pequena empresa, porque não tem espaço para você errar. Não tem espaço para você errar. Você tem que entender que você vai botar uma lista, é como se você tivesse um revólver, um rifle, tivesse um leão na tua frente, você abre o revólver ou o rifle e tem apenas uma bala ali dentro, no tambor. Você tem um tiro para dar. Se você acertar no meio da testa do leão, você está salvo, senão você corre. E tenta correr mais que o leão. Né? Entender que a capacidade de investimento também é muito diferente. Quando você for falar num orçamento de 5 milhões para uma média e grande empresa, é uma coisa. Se eu for falar em 5 milhões de investimento em comunicação para uma micro pequena empresa, ele vai dizer assim, você está maluco. Você está maluco. Né? Não tem esse dinheiro. Se tivesse esse dinheiro, estava em casa e não aqui. Né? A capacitação dos empresários e gestores. Essa é uma questão, infelizmente, é uma realidade do nosso país. Né? O micro e pequeno empresário, ele é geralmente uma pessoa que muitas vezes, às vezes, não tem o 3º grau. E não sabe planejar. Né? E cada vez mais frequente. Então, ele não sabe planejar, ele não sabe administrar, etc. e tal, e isso é essencial para que ele entenda até mesmo as propostas que você está fazendo. Então,
tem que estar na mente do consumidor, do consultor, que ele tem que se preocupar com os aspectos de capacitação do próprio empresário e do gestor da microempresa. A outra coisa é que as soluções que você propõe têm que ser compatíveis com a capacidade de utilização da empresa. Não só de investimento, mas de utilização. Uma vez um consultor, isso foi até matéria de jornal, ele propôs um investimento em Customer Relationship Management. Legal, né? Database Marketing. Uau! Quando ele falou essas palavras para o empresário falou assim, hein? Como? O que você está propondo aí? Não, olha só, não precisa ficar preocupado com o nome, não. Tem uma solução aqui que é, inclusive, muito barata. Tá bom. Então, quanto custa? X mil. Tá, mas para que serve? E ele foi lá, explicou. Ah, isso é interessante. Implantou. Deu certo? Não. A empresa não tinha condições de manter aquela solução viva. Não era compatível com o porte, com a cultura, com a competência da empresa. Né? Então, quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar, por exemplo, em médias e grandes empresas? As vantagens maior reconhecimento do valor do seu serviço. Normalmente as médias e grandes empresas sabem o valor que uma consultoria tem. Maior capacidade de investimento, maior demanda de serviços por uma única empresa. Maior capacidade de absorção de perdas ou prejuízos, se você errar. Maior capacidade de planejamento e gestão por parte dos tomadores de decisão. Agora, desvantagens. Primeiro, maior rigor na cobrança dos resultados. Né? A grande empresa vai te cobrar a vírgula. Né? Exigência elevada da competência técnica. É muito difícil uma grande empresa contratar uma consultoria que não tenha um currículo bem sólido, com experiência comprovada e etc. E tal, né? Exigência de metodologias consagradas em mercado. A empresa grande ela vai dizer assim, você usa que metodologia? Se não for uma metodologia que ela não conhece, não aprova, ela não vai te contratar. Menor velocidade para mudanças e tomadas de decisão, porque por ser exatamente grande, as mudanças são mais discutidas, vai para o board, vai para não sei aonde, diretoria, volta para a gerência, até você conseguir aprovar aquilo é mais difícil. Menor mercado, claro, tem muito menos médias e grandes empresas do que micro e pequenas. Né? Os processos burocráticos são mais radicais, para você aprovar um contrato passa por não sei quanto tempo isso pode levar. Pesquisam mais a concorrência dos prestadores de serviços, quer dizer, você vai entrar lá e vai ter 10 concorrentes ao teu lado, né? E preferem consultorias de maior porte, marcas mais consagradas em mercado. Já na micro e pequena empresa, as vantagens são maior rigor na cobrança dos resultados, né? Menor, desculpa, ali está maior, mas está errado. Menor rigor na cobrança dos resultados, né? Porque se você der algo mais, algo melhor do que ele já tem, ele já vai ficar satisfeito. Baixa exigência de competência técnica, né? Menor dificuldade para contratação, de comprovação da sua competência, não exigência de metodologias consagradas em mercado, grande maioria não exige. Maior velocidade para mudança e tomada de decisões, porque elas são concentradas em poucas pessoas. Maior mercado, você tem muito mais empresas. Processos burocráticos menos radicais, que você está falando com o próprio dono, ou no mínimo um gerente. Pesquisam menos a concorrência dos prestadores de serviço. Preferem consultorias de menor porte. Consultorias de médio e grande porte visam pouco esse mercado. Agora, em termos de desvantagens, o que você vai ter é menor reconhecimento do valor do serviço. Quando você disser que cobra X, né, eles vão dizer assim, nossa, como é caro. Né? Menor capacidade de investimento, menor demanda de serviço por uma mesma empresa, menor capacidade de absorção de perdas ou prejuízos, não dá para errar muito, às vezes não dá nem para errar a primeira vez. Conflitos familiares mais frequentes, tem muita empresa familiar, e, portanto, você às vezes vai ver marido brigando com mulher, irmão brigando com irmão, e essas coisas, isso é complicado.
Menor capacidade de planejamento e gestão por parte dos tomadores de decisão, são pessoas que normalmente requerem, estão carentes de competências técnicas e gerenciais. Necessidade de oferecer mais alternativas de soluções e investimentos, demanda maior inovação e criatividade do consultor. Quer dizer, para você ser consultor de micro e pequena empresa, tem que ser criativo, porque tem que tirar o coelho da cartola. Não é brincadeira, não. Bom, a precificação. Né? A grande barreira do consultor, a maior dificuldade é realmente a precificação. E a gente sabe perfeitamente que os 3 componentes da precificação hoje em dia em mercado são custos, quanto custa o seu serviço para você, a sua concorrência e o valor para o cliente. Né? Então, na ordem de importância, entenda o seguinte: você pode ter, vamos dizer, você pode ter um custo de 1.000 e ter que se vender por mais de 1.000. Se vier a concorrência com um custo de 500, você vai ter que se virar. Não adianta você dizer, mas o meu custo é de 1.000. Dane-se. O mercado está aí ditando o preço. Tá certo? Agora, também há que se levar em consideração esse terceiro fator aqui, porque apesar da concorrência possa oferecer um valor mais baixo do que o seu, se você é visto pelo cliente como que tenha mais valor, que tenha mais confiança, que gere melhores resultados, ele poderá até pagar mais caro do que pagaria para a concorrência. Então, esses 3 fatores são fatores importantes na composição da precificação do seu serviço. Tá? Então, quais são os custos de consultoria? Né? Grandes, médias e pequenas empresas. Os custos fixos, escritório, pessoal administrativo, impostos, mais a remuneração dos consultores. Né? Microempresas ou profissionais liberais, o custo de vida do profissional. Normalmente é assim. Né? O consultor independente, ele pensa do ponto de vista o quanto que eu preciso para sobreviver. Né? Quem são os meus concorrentes? É muito importante entender isso. Cuidado para não tentar brigar com quem não deve. Né? Principalmente o consultor independente, a microempresa de consultoria, não adianta você brigar com PricewaterhouseCoopers, né, Coopers and Lybrand. Né? Não adianta. Isso é inútil. Os caras têm uma força de mercado que você não vai vencer nunca. Então, não briga, vai buscar um outro mercado. Né? Eventualmente você pode ganhar um contrato de uma Price? Pode. Pode. Uma nessa vida, outra na outra. Porque vai ser muito difícil a grande empresa querer contratar você e não a Price. Né? Mas, enfim. Segmentação da concorrência. Então, separe, né, quem são os seus reais concorrentes e quem é o mercado que você vai atender. Se você souber esses 2 pares, quem são os clientes que você quer atender e quais são os concorrentes de consultoria que atuam nesse mercado, você tem a chave do teu problema. Né? Então, faça benchmarking. Benchmarking é a comparação de forças e fraquezas entre você e os seus concorrentes. Quanto eu valho no mercado? Essa é uma grande questão. Quanto que eu valho no mercado? Né? E, olha, via de regra, essa frase ela é verdadeira. Valemos aquilo que o cliente acha que valemos. Você quer saber quanto que você pode cobrar? Pergunta para o cliente. Quanto é que você acha que você pagaria por um serviço como esse? E, na grande maioria das vezes ele vai falar mais baixo daquilo que você cobra. Né? Mas aí você vai mostrar para ele você tem condição de mostrar para ele que o resultado que você vai trazer vale a pena ele investir. Né? Esse é o fator mais determinante do preço da consultoria. É o quanto que o cliente acha que você merece. É extremamente difícil de mensurar isso no começo. Muito, muito difícil. Né? Mas você, ao longo da tua atuação, você vai percebendo como é que o mercado funciona, você vai criando a tua imagem, gerando o grau de confiança no seu serviço, nas suas propostas, e você vai conseguindo encontrar o ponto ideal do preço da sua consultoria. Tá? Então, o ideal é você segmentar um mercado e o mix de serviço para cada segmento. Então, eu atuo
em diferentes portes de empresa. Eu tanto atuo para grande e média empresa, quanto eu atuo para micro e pequena empresa. Evidentemente, né, o meu mix de serviço para o mercado de micro e pequena empresa não é igual ao mercado de média e grande empresa. De maneira nenhuma. São preços diferentes, pacotes diferentes, ofertas diferentes, tudo diferente. Onde o preço é mais importante, gente? Aqui ou aqui? Vejam, aqui tem uma marca, né? Para quem não conhece a marca, Hugo Boss é o top dos ternos, né? Aqui nós temos um terno lá de uma loja qualquer, né? Onde é que o preço é mais importante? Digo. Vamos lá, depende. Você acha? Então, olha só. Imagina que eu entro numa loja da Hugo Boss. Você sabe quanto é que custa, em média, um terninho lá? $2.000 e tanto, $2.000 e pouco, né? Se ele, o cara que entra lá, né, vê um terno de $2.200 e outro de $3.000, você acha que ele realmente vai se importar muito com R$800 de diferença pelo tipo de cliente que é? Não. No entanto, o cara que entra nesta loja aqui, vê um terno de 180 ou de 190, ele não vai comprar o de 190. Ele vai comprar o de 180. Então, isso é para a gente chegar à conclusão seguinte. Quando você for para um mercado de micro e pequena empresa, saiba que qualquer diferença aqui você pode perder um cliente. Aqui, você negocia. Aqui, não tem negócio. Não tem negócio. É muito difícil você conseguir fazer com uma micro e pequena empresa te pague R$10 a mais se ela achar que não vale. Importantes ações de consultoria para micro e pequena empresa. Quer dizer, o que é importante o consultor ter em mente que vai ser necessário? Em primeiro lugar, em primeiro capacitação, em segundo capacitação, em terceiro capacitação. Depois a gente começa a conversar. Porque não adianta você propor qualquer coisa para uma pessoa que não tem competência para entender ou aplicar aquilo que você está propondo. Então a primeira ação é a capacitação. A segunda é planejamento. Há um estudo do Sebrae que mostra, há alguns anos atrás, eu diria há 10, 15 anos atrás, se não estou enganado, nós tínhamos no país a seguinte realidade. A cada 2 anos, 40% das empresas, micro e pequenas empresas fechavam as portas. Não passavam de 2 anos de existência, 40%. Com o trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos, por pelo governo, pelas entidades empresariais, né, de apoio à micro e pequena empresa, esse número hoje está em torno de 25%. Mesmo assim, mesmo com essa grande queda, 1 a cada 4 empresas fecham as portas antes de completar 2 anos. Sabem por quê? Qual é a principal causa? A ausência de planejamento. Então, a ação de planejamento, criar cultura de planejamento dentro de uma micro e pequena empresa é uma das coisas mais importantes que o consultor deve se preocupar. Separar a gestão da vida pessoal dos negócios. Olha, desde que eu atuo com micro e pequena empresa, é uma das coisas mais frequentes é você ver o empresário misturando o dinheiro que é dele, da vida pessoal dele, com os negócios da empresa. Isso dá uma confusão sem fim. Até você conseguir separar alho de bugalho, dá muita confusão. Basta ter Vinícius, basta ter que é o suficiente para ele não saber o quanto que ele está lucrando, o quanto que ele está gastando, tudo isso. Assim, é muito difícil, porque ele mistura. A conta da casa dele é paga dentro da empresa. Entendeu? Então, aí a mulher reclama que não tem o dinheiro do supermercado, ele tira do caixa da empresa e vai fazer o supermercado. Então, é incrível, mas essas coisas são muito comuns. Tá? Passos curtos e seguros com resultados mais imediatos e claros. Quer dizer, não tente dar passos muito largos dentro de uma micro e pequena empresa. Vá passinho por passinho. Um pouco de mão na massa nessa hora, ou seja, nessa hora falar que você é consultor, que você não vai meter a mão na massa, é difícil.
Você vai virar mais ou menos um colaborador da empresa, né? Ele vai querer que você se envolva nos processos operacionais. Estratégias, então, para você conseguir chegar lá. Eu não comecei quando eu entrei na consultoria, eu não comecei pelo mercado de micro e pequena empresa, eu comecei pelas médias e grandes. E eu achava impossível, né, prestar serviço, uma vez que os valores que eu cobrava eram inacessíveis, né, para as micro e pequenas empresas. Então, qual é o segredo, né, para conseguir chegar lá, né? Primeiro, diferenciação do serviço com maior foco nos problemas empresariais da micro e pequena empresa, porque o consultor entra na micro e pequena empresa querendo oferecer a mesma coisa que oferece para a média e grande empresa. Não adianta, não vai servir. É a mesma coisa que você tentar botar uma luva de criança na mão de um adulto, não vai caber. Não vai caber, certo? Então, pensar em serviços com foco nos problemas empresariais da micro e pequena empresa. Tenho até um estudo que comprova isso hoje, uma pesquisa que comprova isso hoje. Divisão do esforço de trabalho, menor carga de consultoria. Ou seja, você vai vamos dizer assim, dedicar menos tempo. Se você é uma empresa, né, de consultoria, você não pode dedicar todo o seu tempo para esse porte. Por quê? Porque você, infelizmente, não pode cobrar deles a mesma coisa que você cobra do médio grande empresário. Então, você vai ter que fazer uma conta de chegada aí para ver o quanto que você pode dedicar para esse mercado em função da necessidade de manter o seu negócio lucrativo também. Tá? Ganhos por resultado, maior facilidade, segurança e confiança. Ou seja, se você puder, né, trabalhar com base em riscos com micro e pequenos empresários, eles vão aceitar mais você. Ou seja, você cobra um valor fixo e espera que o resultado remunere o resto. Né? É uma estratégia. Tá? Preços menores para o segmento, ou seja, não adianta você tentar cobrar do micro e pequeno empresário mesmo que você cobra do grande. Parcerias com entidades de classe, Sistema S, associações, sindicatos, né? Há muito tempo já, eu diria que desses 18 anos, pelo menos 8 ou 9, eu atuo com o Sistema S. Aí eu sou consultor do Sebrae, do Sistema da Indústria, do Sistema do Comércio, que são o quê? São entidades que apoiam, né, as suas classes, né, entre as quais estão as micro e pequenas empresas. Então, eles contratam você e você vai lá e presta serviço para a micro e pequena empresa através de uma entidade de representação de classe. E você está prestando um serviço de natureza social para o país, né? Você está conseguindo ajudar os 99%, né? E, ao mesmo tempo, está se remunerando de uma maneira mais adequada, que o próprio microempresário não poderia fazer isso. Né? Essencial, presença na internet com site e investimentos em robôs de busca, muita procura pela web. Então, você que é consultor, a grande maioria dos microempresários, micro e pequenos empresários, procura consultoria através da internet. Depois que eu investi em robô de busca, no meu marketing, na minha comunicação através da internet, eu passei a ser muito mais chamado por micro e pequenas empresas do que eu era antes. Fora as contratações que vêm através das entidades de classe. Né? Mas, se você quer acessar esse mercado, saiba que esse empresário ele tem essa cultura de achar serviço de consultoria através da internet. Tá? Quais são os serviços mais demandados por micro e pequenas empresas? Plano e modelo de negócio. Eles querem agora, eles estão percebendo que planejar é necessário. Né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Eles já sabem que planejar é necessário. Então, eles estão contratando muito plano e modelo de negócio. Modelo de negócio é uma modalidade nova, o consultor precisa entender essa nova modalidade de serviço de consultoria, modelo de negócio, não é plano de negócio. Planejamento de marketing, venda e comunicação, isso é também
muito demandado. Gestão administrativa e financeira, esses caras estão sempre encrencados, você sempre vai ter que arranjar um financiamento, uma maneira de diminuir as dívidas, baixar os custos, essas coisas, né? E as tais capacitações de diversas naturezas. Tá? Essas são vamos dizer assim, os serviços mais demandados por micro e pequenas empresas. Tá? Bom, chegando ao fim, né, para que vocês possam agora tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Esse mercado traz excelentes oportunidades, posso afirmar com vocês de cadeira, com experiência, há muita oportunidade de trabalho de consultoria em mercado de micro e pequena empresa. Tá? O problema é você conseguir equacionar, né, o seu serviço de maneira que, da mesma maneira que você tem que encontrar soluções que se ajustam, que caibam na micro e pequena empresa, você tem que encontrar soluções para que a geração de receitas advindas desse mercado também responda às suas necessidades, certo? Principalmente para consultorias de pequeno porte e consultores independentes. Definir a estratégia adequada para esse mercado é um grande desafio. Preço, serviço, forma, todas essas coisas não é uma tarefa muito fácil. Né? É aconselhável ter mix dos portes de empresas na sua carteira de clientes. Não dependa só de micro e pequena empresa. Tá? Tenha sempre a média grande empresa, que é aquela que te contrata com maior frequência, tem mais demanda de serviço, etc. e tal. O micro e pequeno empresário, se não vier através de uma entidade de classe, ele vai te contratar uma vez, tchau, nunca mais. Na grande maioria das vezes. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas na grande maioria das vezes. E para quem deseja atuar nesse mercado, ter parcerias com a entidade de classe voltada para a micro e pequena empresa é um fator crítico de sucesso. Tá? Então, procurem essas parcerias, né? Essas entidades que têm como missão apoiar o micro e pequeno empresário, e eles demandam, eles têm necessidade, eles não têm... O tamanho da organização não consegue comportar, né, a capacidade de atender 6 milhões e 120 mil empresas no país. Né? Então, eles são demandantes de serviços de consultoria. Quem quer prestar serviço para a microempresa, vai lá e se cadastra, se credencia nessas entidades e vai ter muita oportunidade de trabalho. Ok? Então, abro aí a oportunidade para perguntas. Claro que tem. www.ibco.org.br. No Rio de Janeiro, o próximo curso é em dezembro. 2 de dezembro. E vale muito a pena, vale muito a pena. Vou citar algumas vantagens. Primeiro, você vai entender o papel do que é ser um consultor. Tá? Você vai perceber que não basta ser um especialista. Você vai compreender a natureza da profissão de consultor e você vai ter muito maior eficácia nessa função. E, em segundo lugar, você vai ser um consultor credenciado. Você vai ter um certificado e podendo até se associar ao Instituto Brasileiro de Consultores de Organizações, eu tenho aqui no meu bolso, né, na minha carteira, a carteira do IBCO, que é um selo de qualidade. Você vai formar um networking, né, uma rede de contatos com outros consultores, né, que muitas vezes se ajudam, se indicam, se encontram. Nós temos reuniões, etc., encontros, trocamos ideias, fazemos eventos, etc. e tal. Né. A entidade está crescendo, né, já está abrindo filiais em outros estados, começou em São Paulo, Rio, já estamos em Porto Alegre, Brasília, e assim, estamos, né, expandindo. Assim, eu diria que é um investimento muito, muito bom, que dá resultado para quem quer seguir essa carreira. Sim. Legal, bacana, boa pergunta.
Eu vou te contar um pouquinho, rapidamente, a minha experiência. Eu fui consultor, eu iniciei minha vida de consultor em 1987. Naquela ocasião, eu abri uma empresa de consultoria em informática, eu ainda atuava em informática. Deus me salve. Bom, naquela época eu me reuni com alguns sócios, né? E aí nós tínhamos uma capacidade de investir, inclusive um dos sócios tinha um capital maior, pôde investir um pouco mais, e tinha uma rede de contatos muito boa. Então, essa condição de ter a capacidade de investimento para se divulgar, né? Criar o seu produto, né? Testar o produto no mercado e, ao mesmo tempo, ter uma rede de contatos boa, porque esse sócio chegou em determinadas empresas, médias e grandes empresas, e disse, olha, eu agora tenho essa empresa de informática, está aqui meu cartão. E aí, é claro que essa foi uma condição altamente favorável para que a empresa pudesse se erguer, né? Depois eu voltei para o mercado executivo, né? E quando eu retornei para o mercado de consultoria, eu não tinha sócio nenhum, né? Então, o que eu fiz, né? Eu, mais uma vez, me baseei numa coisa que eu digo para os meus filhos, né? Procurem fazer amigos, contatos na sua vida. Criem rede de contatos desde agora, desde que vocês são jovens. Porque são esses amigos, são esses contatos que um dia vão ajudar você a se desenvolver. E foi através da minha rede de amigos, né, que quando eu abri a minha empresa de consultoria, que hoje tem 10 anos de existência, né, que foram esses amigos que me indicaram, clientes, eles mesmos me contrataram, e essa foi o startup do negócio, né? O ponto de partida do negócio foi através da minha rede de contatos. Então, com a rede de contatos, você consegue estabelecer as suas primeiras experiências, seu primeiro portfólio de clientes e o seu histórico, né? Agora eu tenho um histórico. Eu posso chegar numa empresa e tem uma carta de recomendação, uma coisa assim, né? E aí você vai evoluindo, tá? Esse é o caminho. Ok? Não, eu que agradeço a presença de vocês. Por favor. Um detalhe muito importante do que o Marcos está mencionando aí na palestra, que é o atendimento à micro e pequena empresa. Eu quero acrescentar, em relação à sua estatística, no primeiro ano são 24% das empresas sucumbem, até 3 anos são 50%, e depois de 5 anos, que é, digamos, um certificado de estabilidade, somente 30% das empresas continuam na atividade. O que acontece? E aí eu acho interessante o mercado que o Marcos atua, não é, em princípio, as empresas já existentes ou que estão continuando, e sim essas empresas, ou antes, os empresários que querem estabelecer-se através de uma pessoa jurídica, de terem a consultoria de um especialista por quais os enfoques que o empresário tem que tomar para montar a sua empresa. Porque a maioria das vezes, chamamos primeiro pseudo-empresário, ele tem uma ideia, né, que ele quer oferecer ao mercado. Essa ideia pode ser excelente, mas falta para ele todo o envolvimento que uma empresa necessita. Ele pode ter um produto ou um serviço, mas não sabe administrar. Ou não sabe contratar a mão de obra que pode apoiar ele. Então, é exatamente aí que entra o consultor. E a sua orientação, eu acho muito importante, daqueles que, antes de sucumbirem, de você salvar eles para dar continuidade. Sim, claro. Não é?
O importante, aliás, a dificuldade é exatamente o empresário de pequeno e médio porte, de ele confiar no consultor. Dentro da minha experiência, ele primeiro acha que o consultor é um espião para uma outra empresa. Até criar essa confiabilidade é muito difícil. Mas uma vez atingido, e aí eu quero retificar, eu acho que você terá sempre o cliente, porque ele vai sempre te chamar se houver uma dificuldade. Porque você, para ele, é igual um médico, né? Se ele tem uma dorzinha, ele vai procurar o médico para dizer, ó, tem uma dor em qualquer parte do corpo. E aí o consultor vai diagnosticar aonde está a dor e como combatê-la. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ter acrescentado. Muito obrigado. Né? Uma outra questão é em relação ao curso que o IBCO oferece, para aqueles que acham que estão predestinados a entrar nesse mercado de consultoria. Dentro do meu ponto de vista, o consultor, ou a atividade de um consultor, não se aprende em faculdade, e sim se aprende na prática, através de várias experiências, de vários vínculos empregatícios, com estruturas empresariais diferentes, em setores diferentes. Ele angaria um universo de conhecimento básicos, né, que faz com que ele possa oferecer a terceiros, aos clientes, um universo de conhecimentos que se concentra especificamente dentro das necessidades do empresário. Então, o que o IBCO oferece é para aqueles que têm essa bagagem já em mãos, eu só quero citar, são 5 dias consecutivos que compreendem esse curso, onde no primeiro dia eu falo em a profissão do consultor, propriamente dito, a competência comportamentais, marketing e vendas de consultoria, gestão de projetos e processos de consultoria e o negócio e a empresa de consultoria. Dentro desse enfoque, são vários professores, né, vários membros do IBCO que atuam no mercado, que oferecem e transferem as informações para os interessados. Acho que você faz parte, né? Do corpo de professores? Né? Então, Marcos, vamos conhecer o Marcos se candidatarem para esse curso. Por último, gostaria, há uma pergunta ainda que poderiam fazer. Marcos e eu somos amigos de profissão e não somos concorrentes. Né? Atuamos, mesmo que atuo também, principalmente em pequenas e médias empresas, só que os meus clientes ficam distantes do Brasil. Eu trabalho com consultoria de investidores no Brasil, né, onde os problemas, às vezes, são piores do que os problemas que você vai enfrentar. Então, está aberto ainda para perguntas. Mas nesse período vai ficar difícil. Para mais agora, para 2015, então, nossa, tá complicado. Não vejo assim, não. Não. Porque, existe aquele... Eu estou agora com 2 projetos de investimento. Quero novamente frisar, são de pequeno porte. Não é de instalar uma empresa que vai contratar futuramente 1.000 empregados, ou 100 empregados. São pessoas, pessoas físicas, que na Europa não vê mais mercado para atuar. Então, procuram, no Brasil, se estabelecer e criar um negócio no Brasil. Então, aqui também é um diferencial, e aqui de que não é a empresa, normalmente, que consulta, e sim também pessoas querem uma consultoria. Não chamaria de coaching nesse caso, e sim de
como agir dentro do mercado para atingir uma meta. E, consequentemente, tendo essa visão, ele investe e monta a sua empresa. Porque também existe problemas. Eu agora, infelizmente, um cliente com o qual eu atuo já há muitos anos, tinha uma sociedade com um parceiro estrangeiro, e essa sociedade foi separada. Eu chamaria até de divórcio societário amigável, quer dizer, houve amigável, mas numa forma que eu tinha de atender os dois sócios sem eu achar que era esse o caminho. E foi muito difícil de coordenar as coisas assim como cada um queria, de uma forma amigável, e eu não estava concordando com isso. Isso é o pior. Mas fechou agora, há 2 semanas atrás, foi fechado e o divórcio se realizou. Você... Gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Não. Okay. Em relação ao último, para ser chato, em relação a como eu atendo um pouco do micro e pequena empresa também, Sim. eu tenho uma dificuldade em relação a comprometimento do cliente. Eu não sei se isso é só na minha área ou se também na sua área também existe esse tipo de problema. O que você chama de comprometimento do cliente? O que é o... Você marca uma reunião com ele. Aham. Você vai, quando você chegar lá, você sai daqui, vai até Petrópolis. Certo. Certo. Chega lá, ele não está lá, você vai Certo. para outro lugar. Certo. Também acontece da mesma forma. Olha, é importante que isso faz parte daquele negócio que, olha, vamos fazer um acordo aqui, cada um tem que conhecer as suas obrigações e direitos, né? Uma das características do serviço, não só de consultoria, mas de toda a área de serviço, é que as suas horas não são estocáveis. Se você, por exemplo, você tem um dia que você está dedicado para aquela empresa, né? E aquele compromisso é desmarcado na véspera e você não tem como utilizar, você não pode pegar aquele dia e transferir para o mês que vem. Então, quando uma empresa contrata um serviço de consultoria, ela tem que entender que se ela marcou aquele compromisso, ela tem que honrar com aquilo, porque o consultor vai perder efetivamente aquelas horas de serviço e ele não vai mais poder utilizar. Se você me perguntar se eu cobro isso via de regra para os clientes, não, mas eu mostro para eles que o que causou aquele compromisso desfeito, para que ele entenda que não pode ser uma coisa fácil e corriqueira marcar e desmarcar compromissos. Uhum, sim. Olha, a cultura brasileira, Vinícius, é assim, um pouco sem esse tipo de compromisso, tá? Então, o próprio consultor tem que esclarecer, né, que compromissos agendados precisam ser cumpridos sob pena de ter que se cobrar, né? Alguns clientes até aceitam. Olha, tem clientes meus que eu chego lá para fazer uma consultoria e ele diz, olha, Marcos, infelizmente fui chamado, assim, etc e tal, pode lançar as horas que nós não vamos poder atender você. Tá? Agora, é óbvio que se você vai fazer isso com uma pequena empresa, ela vai dizer, tá maluco, você não vai me cobrar uma hora que você não prestou o serviço. Mas aí você tem que mostrar para ele o prejuízo que ele te causou, para que da próxima vez ele tenha consciência do prejuízo que ele te causou. Eu queria deixar aqui meus contatos, né? O site é www.m2all.com.br. O meu e-mail é m2all@m2all.com.br. Meus telefones, fixo 32830240, 21 DDD.
o celular 981 87 44 44, e ainda tem o Skype Marcos Rapstein, tudo junto. Né? São esses meus contatos para quem quiser. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço e até a próxima.